A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Você ainda está em dúvida como decorar sua sala de jantar? Meninas, não percam tempo não. Dá um pulinho aqui no Palácio Móveis e Decorações e venham ver a infinidade de opções que vocês vão encontrar. Montar aquela sala para ter a sua ceia maravilhosa, receber as suas amigas, enfim, fazer aquele sucesso. São inúmeros modelos de sala de jantar. Vou mostrar alguns para vocês, mas nada como dar um pulinho aqui na loja e ver. Palácio Móveis e Decorações. Você sabe que aqui você tem exclusividade, preço bom, qualidade e você tem aquelas parcelas que você nem sente para pagar e a sua casa fica maravilhosa. Palácio Móveis e Decorações. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale. Com as chuvas, os casos de dengue se multiplicam. Evitar que isso aconteça é a nossa missão. Cubra pneus e não deixe caixas de água destampadas. Agora que você já sabe muito bem onde ela se esconde, faça a sua parte contra a dengue. Uma campanha Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui nos estúdios da TV Direta, no estúdio novo do Programa Saúde, para abrir a nova temporada do Programa Saúde. Um Programa Saúde, estúdio novo, casa nova e tentando cada vez mais trazer informações a todos os nossos telespectadores. Gente, eu quero que vocês sintam o ambiente de casa, para vocês verem que beleza que estamos hoje inaugurando aqui na TV Direta, né? Hoje, um programa inicial, né, com o nosso convidado de sempre, né, que gentilmente sempre aceita o convite da TV Direta, né, para dar início aos programas Saúde, que é o nosso convidado, o Dr. Sidney, o nosso querido pediatra, eu posso falar assim, não assim, pediatra, nosso querido amigo, exatamente, né? O Dr. Sidney. Doutor, hoje inaugurando os nossos estúdios aqui, né?
na TV Direta. Gostou da casa nova, doutor? Ficou muito bonito. Parabéns. Eu gostaria de dar os parabéns para quem idealizou. Tudo que vocês estão vendo aqui, os móveis, a decoração, foram feitos lá no Palácio dos Colchões. Então vamos agradecer aqui o Sérgio, a Leandra e a Giovana e o pessoal de lá que gentilmente veio até aqui e fez, com toda a sutileza, o novo cenário do programa Saúde. O senhor conhece o Sérgio, né, dona? Foi meu paciente e os filhos dele também. Nenezinho, o senhor já cuidava dele? Do Sérgio, já. Já dava as vitaminas, tudo. Por isso que ele está forte. Então vamos mandar um abraço, mais uma vez, um parabéns. E nosso muito obrigada a toda a equipe do Palácio dos Colchões que nos proporcionou esse novo ambiente para o programa Saúde. Gente, então, como eu disse, vamos começar uma nova era aqui de programas inéditos. A gente gostaria de sempre poder contar com a presença de vocês, com o telefonema, o WhatsApp, que vocês passem para a gente as suas expectativas para que possamos fazer um programa voltado para a população, que é esse o nosso intuito. A gente sabe que a medicina hoje, infelizmente, passa por períodos difíceis. Até há pouco tempo a gente viu que foi aprovada consulta pela internet, A gente fala-se tanto em telemedicina, em coisas que magoam muito, principalmente os médicos que ainda gostam daquela medicina tradicional e que prezam por atender seus pacientes no dia a dia. Nós do programa Saúde vamos sempre tentar levar mais qualidade de saúde para vocês, melhores esclarecimentos e, sempre que possível, ajudá-los a tirar suas dúvidas. Hoje iniciaremos o programa Saúde falando um pouquinho da medicina, do que está acontecendo e que tudo tem jeito, se a gente tem fé e se a gente tomar o que a gente chama de atitude. Vamos lá, iniciando a nova época, a nova era do programa Saúde, assistindo um vídeo sobre medicina. Nascer, viver e morrer. Existiu uma época em que a medicina só se preocupava com essas 3 fases da vida. Tudo mais era ignorado. Pobre, rico, preto, branco, não importa. Preciso que faça esse exame, positivo ou negativo, isso me interessa. Assim diziam. Mas década após década, as máquinas ganhavam mais espaço. Todos foram unânimes em dizer: este é o futuro da medicina. Se eles soubessem no que de fato a medicina se tornou, não diriam isso. Não há mais contato entre as pessoas. O exame físico ficou somente nos livros. Para que tocar o paciente se eu tenho essa ressonância que acabou de ser feita? Ouvir o paciente é cansativo e por vezes inútil, assim diziam. A tecnologia evoluiu a passos largos. O modo como lidamos com ela, entretanto, a passos de tartaruga. Todos vivemos, todos temos uma história, e ela não cabe em uma máquina. Você é o único capaz de entender e confortar o próximo. Não terceirize o cuidado que só você pode prover. Sei do que estou falando. Acreditem. Vocês são a geração que pode trazer o equilíbrio que tanto necessitamos hoje. Peçam exames, sim, mas antes de tudo, ouçam seus pacientes. Você está sendo formado para cuidar de pessoas, não apenas de enfermidades. E se você entender que seus pacientes precisam mais do que pílulas, já terá alcançado o real significado da medicina.
E essa é a realidade que vivemos, né, doutor? Não sei se o senhor percebeu, né, na frase, né? A gente pode perder a luta contra uma doença, né? Mas se a gente cuidar da pessoa, do enfermo, a gente sempre vai vencer, né? É verdade, Eliane. Quando eu já achava que eu já sabia alguma coisa de medicina, eu estava fazendo um curso de pós-graduação em gastroenterologia pediátrica em São Paulo e tive a oportunidade e a sorte de conhecer um famoso gastroenterologista de adultos, o Dr. Pontes, e ele falou o seguinte: você nunca será um grande médico se você se preocupar só com a parte física. É como aquelas argolas da Olimpíada, elas se imbricam, corpo, mente e meio ambiente. Então, se nós ficarmos pensando só em problemas psicológicos, esquecemos dos problemas que envolvem o meio ambiente que o indivíduo habita e esquecer da sua parte física, essas coisas estão complementadas. É igual quando você, no vídeo, estava comentando sobre exames. Um diagnóstico médico ele é feito de história clínica, exame físico e, se necessário, exames complementares. Muitas vezes, o exame complementar não vai ajudar muito no seu diagnóstico, você já tem um diagnóstico, mas vai onerar, alguém vai ser onerado, seja o paciente que está pagando, ou seja, um plano de saúde que ele tem. E aí, cada vez mais, um plano de saúde é mais caro e, muitas vezes, por excesso de exames complementares solicitados, sem o menor significado. Às vezes você tem um raio-x de tórax que te mostra lá que você tem um processo pneumônico agudo, uma pneumonia comunitária, tranquila, acaba solicitando, não, acho melhor avaliar essa imagem por tomografia computadorizada e lá vai mais um dinheiro, não é verdade? E sempre utilizar medicações que sejam eficazes. Por que você vai tratar determinada doença com medicamento que custa 10 vezes mais, se um medicamento que custa 10 vezes menos tem o mesmo efeito, o objetivo de curar o paciente, né? Então, a medicina tem que ser vista de uma maneira mais global, uma abordagem total, e não solicitar muito exame complementar, como se o paciente estivesse incomodando, quer se ver livre logo dele e dar um pedido de exame laboratorial. Conversa, escuta suas queixas. Muitas vezes os problemas físicos nem são reais, são problemas emocionais, né? E muitas vezes até o próprio paciente pressiona o médico para fazer o exame, né, doutor? Porque ele é informado inadequadamente ou então sofre pressões de marketing de várias partes para que fique solicitando exame. E muitas vezes o paciente acha que se o médico não pede exame, ele é um médico menor de um que pede muitos exames. E quando, na verdade, ele tem que avaliar a qualidade, a atenção, o exame clínico, como é que o paciente está se preocupando com ele, né? Em vez de estar pedindo exames laboratoriais. Faz parte da consulta médica você também ensinar ao paciente que o exame é complementar. Ele tem que complementar um raciocínio clínico e não atirar no que vê para ver se acha alguma coisa, não é? Eu acho muito importante essas informações que o senhor está falando, doutor. Inclusive, eu vi um caso hoje, uma moça que quer ser comissária de bordo, né? E precisa fazer uma série de exames para que você preencha os pré-requisitos. E ela fez um eletroencefalo e o eletroencefalo estava alterado. E já pediram uma ressonância em seguida, né? E sendo que certos exames, o laudo, por exemplo, de um eletroencefalo é eletroclínico, né? Você não pode dar um laudo alterado para uma pessoa que não tem absolutamente nada. Quando eu cheguei né? aqui em Mococa, era muito comum alguma criança que não estava tendo um bom aproveitamento escolar, a professora falava com a mãe que a criança precisava fazer um eletroencefalograma, né? E vinha lá, às vezes, eletro alterado, né?
Aí eu tinha que pegar lá, eu tinha um clínico pediátrico Norte-América, e está lá, 15% das crianças normais têm alteração eletroencefalográfica. Quer dizer, você não vai tratar o exame, você vai tratar a criança ou o paciente. Eu estou falando de criança porque eu atendo criança. Mas no seu caso aí, você vai tratar o eletro? Você vai tratar a pessoa. Nunca teve nada, por que eu vou avaliar um detalhe? Hoje eu recebi um exame lá no consultório e tem lá uma mini alteração da transaminase glutâmico oxalacética, né? Que hoje a gente chama de AST. E é uma alteração, essa enzima, às vezes só de você colher o sangue e colocar dentro do tubo, você pode ter uma certa elevação. Quer dizer, se eu pedir aquilo para avaliar uma função hepática da criança, os dois são importantes, a ALT e a AST, mas a ALT estava totalmente normal, que é o mais importante na avaliação do que eu queria ver no fígado dessa criança, tá? Então eu vi uma anotação que poderia estar alterada aqui lá, que não tem alteração nenhuma, né? Então essa é a importância do médico, né? De saber que não adianta você querer fazer consulta por telemedicina, por internet. Eu acho que a consulta de telemedicina é importante médico para médico, tá? Você conversar com outro médico que tem mais experiência numa determinada área, eu acho que isso é válido. Mas você fazer consulta, inclusive o Código de Ética Médica proíbe consultas por telefone. Você pode dar uma opinião de um caso que você acabou de ver. A mãe te telefona e fala assim, eu dou tal remédio e ele vomita, o que eu faço? Aí é óbvio que você pode dar uma orientação por telefone, né? Gente, hoje o nosso programa Saúde é ao vivo, vocês podem participar. Nosso WhatsApp já está à disposição de vocês, né? O 992200357 ou o nosso telefone, né? Vocês também acredito que já saibam de cor, né? Que é o 36564147. Ligue pra gente, mande seu abraço, só da gente ter essa interação com vocês, saber que vocês estão nos assistindo, já vale a pena a gente estar aqui hoje. Mas nós estamos fazendo aqui um bate-papo informal, né? Falando baseado no videozinho que a gente assistiu. Mas eu gostaria de iniciar o nosso programa Saúde falando com o Dr. Cid sobre infecções. A gente sabe que muitas crianças, né, têm suas diarreia, seus problemas respiratórios, né? E muitas vezes a mãe vai ao médico, o médico fala é uma virose, né? E a mãe às vezes sai até decepcionada, chega e fala, olha, fui lá no pediatra, esperei, marquei a consulta, sabe o que ele falou? É uma virose, não deu nem remédio para o meu filho, não pediu nenhum exame. Eu gostaria que o Dr. Cid falasse um pouquinho a respeito disso para essas mães, porque às vezes eu falo assim, sai de lá, ele me manda eu dar dipirona, né? Manda eu dar líquido, e elas vão naquela expectativa que vão sair com uma receita, que vão sair com um exame, doutor. É interessantíssimo o que você comentou, porque isso é do dia a dia, né? E todo mundo sabe que em relação a doenças infecciosas, mais de 90% das doenças infecciosas em crianças são causadas por vírus. Mas eu acho importante o médico explicar que, pelos dados que você avaliou e tal, que deve ser uma doença viral. E hoje em dia, o leigo ele utiliza muito a palavra virose para se referir a quem está com diarreia, tá? Eu trouxe meu filho porque ele está com uma virose. Quer dizer, se você fosse uma pessoa que quisesse desrespeitar, você podia começar a falar assim, mas por quê? Pegou HIV? Está com ebola? A senhora teve na África? Quer dizer, é causada por vírus, mas existem centenas e centenas de vírus. Tem que especificar, eu acho que é uma virose intestinal. E está certo, a esmagadora maioria das infecções intestinais são causadas por vírus. Mas vocês falar assim, meu filho está com uma virose,
Você tem que especificar que tipo de virose. Aí eu acho que é uma virose, ele está meio resfriado, tá, uma virose respiratória. Você vai pensar nos vírus respiratórios, né? E é lógico, você tem que colher uma história, ver a época do ano, porque a infecção respiratória é muito sazonal, ocorre em determinadas épocas, estações do ano, né? E o que não pode fazer é achar que está com infecção de garganta. Graças a Deus, hoje em dia, há necessidade da receita controlada na prescrição de antibióticos. Isso diminuiu muito a utilização de antibiótico sem prescrição médica. Ajudou bastante. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê alguns casos, não sei como que compram, mas já tomando antibiótico prescrito por algum lugar que eu não sei, que não foi médico, isso eu posso afirmar. Então, é muito importante, porque, às vezes, uma doença febril começa aparentemente tranquila, se torna casos extremamente complicados, transformando-se em doenças generalizadas e, muitas vezes, com morte do paciente. E é muito importante a gente passar essa informação a respeito de antibióticos, né, doutor? Porque muitas mães, às vezes, dão antibiótico para uma criança e sobra, né, o antibiótico. E a criança pega novamente uma infecção, ou mesmo uma dor de garganta, e elas querem repetir o mesmo medicamento, e às vezes até que não já levam perdeu médico, até a né? sua eficácia, né? Porque remédio de criança que é preparado, porque comprimido em adulto sobra, ele vai utilizar erroneamente. Mas em criança é líquido, e depois que você faz a dissolução do medicamento, ele vai perder a sua eficácia. Muitos são guardados em geladeiras, outros não. Mas medicar antibiótico por conta própria é um erro grosseiro e pode ser extremamente grave em uma criança. Qualquer pessoa, principalmente em crianças, né? As faixas criança muito nova e velhos, eles têm uma imunidade menor. Então, eles são mais propensos a adquirir doenças graves por germes banais. E o pediatra, eu gosto também sempre de lembrar que ele vê muito o estado geral da criança, né, doutor? A criança às vezes está com febre há vários dias, mas ele está com aquele estado geral bom, está se alimentando, está sorrindo. Isso é muito importante numa avaliação, né? Eu agora tenho distribuído em consultas um indivíduo chamado McCarthy, da Universidade de Yale. Ele desenvolveu um score em que você avalia, dá 1, 3 ou 5 pontos para cada um de 6 itens que ele avalia. Eu acho que isso devia ser ensinado em escola, para desde criança você se habituar a fazer uma avaliação geral se meu filho está grave ou não. E ele dá valores de até 10, de 10 a 16 e acima de 16. Então, quando você tem um valor naquela avaliação que você faz, até 10, é 97% de probabilidade que é uma doença banal, uma doença que não tem gravidade alguma, entendeu? Eu acho muito interessante. E sempre explicar para os pais, a criança está sorrindo, fora do período febril você brinca, ele está brincando, já é um bom negócio. Perdeu muito o apetite ou continua comendo? Não, na hora da febre não come nada. Mas fora da febre, até come, diminuiu o apetite, mas está comendo. Isso tudo tem que avaliar, né? Tem diarreia, mudou a coloração da urina, ele está urinando, né? Como é que é essa febre? Ela cede facilmente? Que antitérmico você está utilizando, né? Isso tudo é muito importante. E a gente sempre fala assim que a mãe conhece o filho que tem em casa, né, doutor? É verdade. Quando a mãe fala assim, não está bem, a gente tem que tomar um cuidado extra. Eu escuto muito mãe e vó, sabe? Acho que elas não querem errar. E elas estão sempre fazendo uma boa observação e a respeito da criança, né? Então vamos lá. A Maria Aparecida ligou para a gente e para falar assim que para falar sobre as palavras que o Dr. Sidney falou, aconteceu hoje com o neto dela na escola, né?
E ela manda um grande abraço, né? E acha que ficou muito lindo o estúdio do programa aqui. Ela disse que aconteceu com o neto dela na escola hoje, né? Algo que o senhor comentou aqui. Ela não especificou o que foi, né? Mas é isso que eu acho interessante, né? A gente falando de assuntos que as pessoas já... Mas né? Isso é o dia a dia, né? De toda a família, né? Todo dia tem alguém com febre e está passando mal, coisas da vida mesmo, né? O importante é a observação, né, doutor? Muito Às importante. vezes, leva uma criança até o médico, o pediatra, e o pediatra fala, observe, qualquer coisa, a gente reavalia no outro dia. Porque nem, às vezes a mãe fala, mas o doutor falou que não tinha nada, mas às vezes naquela hora não tinha, né, doutor? E os quadros evoluem, né? E outra coisa, faz parte também, uma das coisas que nós estávamos comentando, de examinar o paciente, né? Então, você examinando o paciente, você vai encontrar algumas coisas que te dão pistas maravilhosas, né? Eu lembro que eu vi uma criança que estava com um edema, um inchaço no rosto, e que ela apresentava uma dilatação de uma veia superficial no abdômen, sobre a área do fígado. E eu perguntei se aquilo já existia. Quer dizer, ela falou, não, foi só depois que ele teve uma pneumonia que inchou o rosto. Quer dizer, o diagnóstico já ficou fácil para direcionar aonde que eu devia procurar a doença que estava ocasionando. Era uma síndrome Caval, que depois o diagnóstico final foi de leucemia, sabe? Uma leucemia com a massa tumoral no mediastino comprimindo a veia cava e a ázigos. Um caso interessantíssimo, inclusive. Mas é o que você falou. Tem que ter exame clínico. Se não faz o exame físico adequado, avaliar todos os segmentos do corpo, você às vezes vai perder determinadas coisas importantíssimas, né? Em neurologia, né? Você vê que doença de von Recklinghausen, neurofibromatose. Aí, imagina, examinar as manchas café com leite, ver o número de manchas de café com leite que tem do corpo, né? Então, quer dizer, essas doenças que dão mancha no corpo são chamadas de facomatoses. Facomas são manchas de nascimento. Você tira a roupa do paciente e olha, e às vezes aquilo ali vai te direcionar um diagnóstico, né? Eu lembro também de uma criança que um clínico me chamou para ver, um menino de 12 anos que estava internada na clínica. E ele tinha uns movimentos atetósicos e tal. E quando eu vi a conjuntiva dele cheia de telangiectasia, eu falei assim, isso aí é ataxia telangiectasia, síndrome de Lewy Bach. Quer dizer, já foi um diagnóstico bonito, mas porque o que eu leio, esqueço. O que eu vejo, recordo. O que eu faço, eu sei. Né? Quer dizer, se você, para fazer o diagnóstico, você tem que ter prática também. Né? Estudar, né? Estudar, lógico. Estudar todo dia. Ó, a Áurea ligou para falar que o penteado ficou bonito. Obrigado, viu, Áurea? Obrigado. Ó, foi assim, de propósito mesmo, né? Para a reinauguração do nosso programa Saúde. Mas isso faz parte da medicina, porque melhora o seu astral ainda, né? Mandar um abraço, então, para a Sônia Cabeleireira, né? E para toda a equipe lá do Salão da Sônia que cuida da gente aqui. Ó, um telespectador mandou um WhatsApp para a gente. Gente, ó, quem for mandar a pergunta via WhatsApp, não esqueça de deixar o nome para a gente, porque a gente não tem o contato de vocês. Senão a gente tem que tratá-los assim, nosso telespectador, nosso amigo anônimo. É assim que nós vamos falar. Gostaria que perguntasse para o Dr. Sidney como que é o processo da queda do umbigo, doutor? O que devo fazer antes e depois de cair? Certo. A queda do cordão umbilical é muito interessante, porque ocorre um processo de mumificação do umbigo. Então, aquele tecido umbilical, aquela geleia, chama geleia de Wharton, ela vai se mumificando, ela vai se desidratando e vai ficar um tecido mumificado, porque é ali que passavam os vasos umbilicais, 2 artérias e uma veia.
e aquilo ali vai, o sangue que tinha dentro daqueles vasos sanguíneos vão coagulando e aquela geleia vai se desidratando, até que chega um dia que ela se descola do umbiguinho. Em geral, entre 7 até 2 semanas, um coto umbilical está caindo. Até bem pouco tempo, o meu recorde era de 46 dias, que era até filha de um médico aqui de Mococa. Agora não, agora o recorde foi batido. 62 dias de uma enfermeira de uma cidade aqui próxima de Mococa, né? Levou 62 dias para cair. Mas é importante que o médico saiba, o pai da criança não precisa saber, o médico saiba que queda de umbigo tardia pode estar relacionada também com deficiência imunológica, né? Mas, graças a Deus, os 2 casos não tem nada de deficiência imunológica. E é importante a gente falar... Em relação ao cuidado, é utilizar somente álcool a 70%. Não precisa mais nada. Ele deve utilizar o álcool até que haja cicatrização total do umbigo, né? Muitas vezes, ele pode perceber um tecido avermelhado que começa a crescer dentro do umbigo como se fosse uma couve-flor. Aquilo ali pode ser um granuloma umbilical que necessita tratamento para evitar a infecção do umbigo, que ali é uma via fácil de penetração de bactérias. Doutor, e antigamente colocavam moeda, colocavam um monte de coisa. Você já ouviu falar nisso, né? Não só moeda, teia de aranha, plantas, né? Eu cheguei ainda a pegar em Mococa o famoso doença, o mal dos 7 dias. O mal dos 7 dias era o tétano neonatório, tétano de bebezinhos, que colocam plantas e tinham esporos de Clostridium tetani e a criança começava a ter uns espasmos, era espasmo tetânico, né? Aliás, tem uma história interessante de tétano, que um médico era muito... tinha uma rivalidade muito grande com outro médico. Então, ele tinha uma boa experiência em tratamento com tétano, e ele falou assim para o outro assim, eu tive 10 casos de tétano e 9 ficaram ótimos, curados. Você teve quantos? Eu falei assim, não tive nenhum, eu vacinei todos os meus pacientes, para mostrar que a prevenção é melhor que o tratamento, né? Então, se você pode prevenir uma doença, faça a prevenção. Então, esse modismo de não fazer vacinação, isso é um erro estúpido. Só um boçal deixa de vacinar as suas crianças, entendeu? Porque no século XXI, não acreditar que a vacina tem esse efeito protetor de acabar com doença, a varíola está erradicada no mundo inteiro, graças à vacinação. Então, não deixem de vacinar os seus filhos. Ande com a carteira de vacinação em todas as consultas pediátricas e mesmo de adulto. O adulto também tem que fazer vacina, tem que se proteger, porque é horrível você chegar para uma mãe e falar que o filho está com uma doença que poderia ter sido prevenida, né? Então, eu aproveitei a dica aqui, a deixa, para falar sobre a importância da vacinação. Toda campanha que o Centro de Saúde promover, leve os seus filhos. Esteja atualizada ou não atualizada a sua vacinação. Porque se estiver atualizado, você vai receber só parabéns. E isso é muito bom. Mas vamos lá, ó. Doutor, é normal uma criança de 2 anos ter intestino preso? Até menos do que isso. O intestino preso é chamado de constipação. A constipação pode ocorrer por várias causas, mas a principal mesmo é erro dietético. São crianças que comem muito pouca fibra. Então, não comem verdura e tomam pouca água. Com 2 aninhos, por exemplo, já pode ser treinado o toalete, ou ir no piniquinho ou no vaso sanitário. Então, é importante o apoio dos pés no vaso sanitário. A criança tem que ter apoio para os pés. Se ela ficar no vaso sanitário balançando o pé, vai ter muita dificuldade também na evacuação. Mas a constipação intestinal é um problema importante,
porque daqui a pouco vai começar a soltar fezes na cuequinha, vai ficar fétido, vai para uma escolinha, vão colocar apelido, vem o bullying. Então é importantíssimo que você procure um pediatra e que o pediatra faça o tratamento da constipação intestinal. O tratamento é fácil e a solução é muito boa, viu? Aproveitando, a gente podia falar um pouquinho da obesidade infantil, né? Hoje em dia a gente vê tantas crianças obesas, com alimentação errada, e o pai fica assim, mas meu filho não gosta de verdura, eu vou dar suco, mas ele quer refrigerante. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Mas é interessante que enquanto bebês, você pode ver que quase a totalidade das crianças come muito bem, entendeu? Aí depois começa a falar, será que não vale a pena eu dar um biscoitinho? Então, esses erros de introduzir precocemente alimentos que não tem nada a ver com nutrição, para que uma criança vai ficar com um pãozinho na mão, mastigando? Para quê? Para atrapalhar o apetite e você começa a oferecer doce, bolo. Isso aí é lógico que doce é gostoso. Você acha que doce não é gostoso? A criança vai trocar depois a alimentação saudável, a alimentação bem variada, por comer bobaginhas, né? E tem coisas do arco da velha Liana. Hoje em dia tem aumentado muito o sobrepeso e a obesidade. Nós aqui em Mococa não estamos com alarmantes. Os casos são mais pontuais. Mas todo pediatra atende casos de obesidade em seu consultório. E é importante que toda consulta você explicite isso ao paciente, à mãe do paciente, se o paciente já tiver capacidade de entendimento, mostre o seu índice de massa corporal, mostre um gráfico mostrando que ele está com sobrepeso e que ele vai ficar obeso, quais são as consequências da obesidade, a hipertensão, acidente vascular cerebral, diabetes, uma série de problemas que isso tudo tem que ser orientado adequadamente numa consulta médica. Parabéns pelo belo programa, começando sempre emocionando a todos. Me emocionei muito com o vídeo. Parabéns à doutora Eliane, parabéns ao doutor Sidney, mas não deixou o nome para a gente, né? E a gente não tem um contato, então muito obrigada a esse telespectador anônimo. Aí fala outra pessoa também que ligou para a gente. Na verdade, eu acho que o importante é a participação, né? O nome, se quiser fornecer, forneça. Se não quiser, nós agradecemos as intervenções, que são sempre muito bem-vindas. Certo. Então vamos lá. Doutor, minha filha tem 16 dias e chora muito. Eu dou Milicom, mas não resolve. Posso dar Tilenol mesmo se minha filha não tem febre, doutor? 16 dias de vida. As denominadas cólicas habituais do lactente, no caso aí um recém-nascido, elas costumam surgir após a segunda semana de vida. E várias coisas, antes de você firmar um diagnóstico de cólica do bebê, você tem que ver como é que está o ganho ponderal dessa criança, se ela está ganhando em média de 25 a 30 gramas por dia, se é uma criança normal, se é uma criança que não teve nenhum problema no nascimento, no parto. E a cólica é mais comum no primeiro filho ou quando a distância entre um filho e outro é superior a 3 anos. Quem estudou muito isso aí são médicos argentinos, eles estudaram muito cólica em bebês. E eles perceberam que a cólica é mais comum no primeiro filho, ou então se a distância entre um filho e outro era superior a 3 anos. E acredita-se que seja o comportamento emocional da mãe, insegurança e ansiedade que ela transmite ao bebê. Então eu sempre procuro conversar com as mães para que elas se aproximem, porque o neném enxerga muito bem a uma distância de 25 a 30 centímetros, que é mais ou menos a distância do olhar da mãe na criança amamentada ao seio. Essa distância dela olhar a criança assim, o bebê vai ver o rostinho dela com bastante facilidade. E se ela tiver sempre com uma expressão alegre, feliz,
não ficar pensando que o Lula vai ser solto, ela sempre vai estar alegre e feliz, né? Então, é importante que você converse, fale palavras, aquelas palavras que brotam do seu coração. Não existe receita de bolo para isso. Aconselho também a utilizar uma técnica que foi divulgada no mundo ocidental pelo professor Le Boyer, quando ele visitou a Índia e encontrou uma indiana que se chamava Shantala. E ela fazia umas massagens nos bebês, utilizando um óleo vegetal, e os bebês se acalmavam bastante. Então, se você entrar na internet, lá no Dr. Google, e colocar massagem de bebê Shantala, você vai ver a técnica de fazer essas massagens. É sempre bom utilizar também uma música de relaxamento e ter bastante contato mãe-bebê. Leia sobre isso, que eu tenho certeza que vai melhorar. E não vai precisar do Tilenol, né, doutor? A abordagem de remédio, ela é secundária. O remédio que a senhora mencionou, que é a simeticona, que é o remédio que tem no produto que a senhora falou, ele é um remédio que nós médicos chamamos de antifisético. O que é um antifisético? É um remédio que serve para romper as bolhas de ar que se formam no intestino. Então, para a criança que está com o abdômen mais distendido e está com dificuldade de eliminar gases, é bom, pode utilizar, que vai romper as bolhas de gases e vai facilitar a sua eliminação. Excepcionalmente, um choro que já se viu que não é frio, não é calor, a criança está bem alimentada, aí você, não sabendo mesmo o que peça orientação ao pediatra. E se ele achar necessário utilizar um analgésico, pode ser utilizado. Agora, é importante falar que existem vários remédios para gases, e tem alguns que contêm uma substância chamada omatropina. Então, os remédios de gases que vocês tiverem para dar para beber, olhe bem na bula se está escrito omatropina. Se tiver, não pode dar. Vai dar secura na boca, taquicardia, dilatação pupilar, hiperemia da face. Esses remédios não devem ser utilizados em tenra idade. Mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. É o Sérgio do Palácio dos Colchões. Olha, estão assistindo a gente, hein? Show, hein, Sérgio? Ficou um show aqui, hein? Mas vamos lá. Quero lhe dar os parabéns pelo belo programa Saúde e pelo carinho com os telespectadores. Esse programa é de muita importância para todos nós. Quero deixar um grande abraço e o meu respeito e gratidão ao Dr. Sidney, que é um fenômeno na medicina. Gosto muito dele. Mas você foi paciente dele, né? Ele e todo mundo, né? Uhum. Sérgio, muito obrigado por estar nos assistindo, por participar. Agora você faz parte do programa aqui, né? Porque toda vez que você estiver assistindo, Saúde, né? você vai ver, ó, fomos nós que idealizamos o estúdio, né? Eu gostaria de deixar aqui registrado o meu abraço também para a Leandra, para todo o pessoal daí, que sempre que vamos até as suas lojas, né, somos muito bem atendidos. E, mais uma vez, parabéns pelo bom gosto e pelos produtos de excelente qualidade que vocês têm. Muito top lá, né, doutor? Muito bom. Mas vamos lá, ó. Parabéns, doutora Eliana, pelo programa e por trazer o Dr. Sidney, que é uma pessoa maravilhosa, o qual sou muito grato por tudo que fez pela minha filha, a Lelê, como ele a chamava. Dê um grande abraço nele por mim. Lúcia e Pacheco. Então, tá dado o seu recado aí, Lúcia. Muito obrigado, viu, Lúcia e Pacheco. Pacheco eu encontrei há pouco tempo, dei um abraço a ele e ele estava na portaria do hospital. Dr. Sidney, exemplo de médico, médico esclarecido. Saudade de levar meu filho na sua consulta, Dr. Sidney. Só que a pessoa também não deixou o nome para a gente, né? E a gente, como eu disse, nós não temos o contato, né? Não tem como
a gente falar. Vamos continuar aqui, ó. Uma outra pessoa que mandou aqui a pergunta para a gente, doutor, as professoras sempre querem que as mães deem remédio para as crianças quando vão para a escola, para elas ficarem quietas na cadeira. Eu gostaria de sua opinião sobre isso, a dona Cida. Bom, quem está falando é uma professora ou É a mãe. A mãe que está falando? É a mãe que está falando sobre o fato das professoras sempre pedirem, quando a criança é muito ansiosa, agitada, levar aos médicos para que sejam medicados. Há uns anos atrás, eu trouxe um famoso neurologista infantil aqui em Mococa para fazer uma palestra. É uma palestra sobre hiperatividade e déficit de atenção. Ele havia acabado de escrever um livro sobre esse assunto e eu sou amigo há 50 anos, eu sou amigo dele. E ele estava falando para a plateia sobre que os pais estão mandando as crianças para a escola da educação, quando a educação deveria ser dada no lar. Então, muitas dessas crianças que vão para a escola e que não se comportam adequadamente, não é porque elas são hiperativas ou porque elas têm qualquer outro tipo de problema neurológico. É unicamente porque não tem limite em casa, entendeu? Então, é importante que os pais não fiquem preocupados muito em estar assistindo jogo de futebol, programa disso ou daquilo, que deem bastante atenção, sentem com a criança, brinque. Dizer não para uma criança é uma das grandes provas de amor. A gente não deve consentir tudo que a criança quer fazer. Mas ela vai ficar frustrada, isso não pode trazer algum problema para ela? De forma alguma, de forma alguma. Se todos nós nos lembrarmos do passado, bastava um olhar do pai para você abaixar a cabeça e ficar quieto. Hoje em dia, o filho fala para o pai, não enche, e fica quieto, cala a boca. Eu já escutei até cala a boca. Isso é um absurdo. Tem que ter um limite. E é desde cedo que você começa a falar não para a criança. Avalie bem a situação, porque se puder, pode, se não puder, não pode. No meu consultório, quando vem uma criança e ela está saindo do limite dela, eu falo, aqui não pode, isso não pode. Ela, na mesma hora, deixa de fazer. Agora, quando a criança é hiperativa, ela geralmente não adianta você falar muito que ela desobedece. Esses casos, você tem que ir para o médico. O médico é que vai fazer uma avaliação para saber da necessidade ou não de ser medicá-lo, de fazer medicação para esse caso. Mas o diagnóstico de hiperatividade você não faz nos primeiros anos de vida. Isso é feito com mais certeza quando a criança já está quase na fase de 5, 6 anos de idade. Antes disso é um pouco precoce. E geralmente é falta de limite. É importante a gente falar isso, né? Porque muitos pais acham que o problema é do professor, né? E muitas vezes o problema está em casa. O problema está em casa. Na maioria das vezes. Eu nunca vi na minha vida um professor perseguir aluno. Isso, para mim, não existe perseguição. Eu não acho que um professor persegue um aluno. O aluno tem bom aproveitamento se ele estuda. Se ele não tem bom aproveitamento, se ele não estuda, como é que o professor vai dar uma nota boa se ele não merece? Ele está sendo injusto com aqueles que estudam. E a gente tem que ter justiça. Né? Eu acho importante que a criança saiba a diferença entre o coleguinha e o pai e a mãe, né, doutor? Que o pai e a mãe não podem ser tratados como os colegas dele. O pai e a mãe merecem respeito e a relação tem que ser diferente, não pode ser de igual para igual. Né? Mas vamos lá. Doutor Sidney, um grande abraço, o melhor pediatra de minhas filhas e de meus netos. Um abraço da Maria José e do Leite. Tá dado. Muito obrigado, Maria José. Boa noite, doutores. Meu nome é Ivone.
Gostaria de saber do Dr. Sidney o seguinte: minha neta, doutor, tem 1 ano e 6 meses, está com estomatite há 1 mês. Há 1 mês que ela teve essa estomatite, ainda está com a boca cheia de feridinhas e não consegue nem mamar. Por que isso acontece? É um vírus, doutor? A estomatite que dura 1 mês é um ponto de interrogação, tá? Porque às vezes não é estomatite. Quando a estomatite ela dura de 4 a 9 dias, a clássica gengiva estomatite herpética aguda, causada pelo herpes vírus simplex, existe tipo 1 e tipo 2, e tem gente que fala que o tipo 1 é mais comum na boca, o tipo 2 é genitais, mas pode acontecer as duas coisas. O 2 dá na boca, 1 dá na genitália. Agora, uma criança que tem estomatite de repetição, ou que tem uma estomatite que está demorando muito a sarar, ela pode ter algum déficit imunológico. E a primeira coisa que você tem que fazer é levar no seu pediatra, para ele avaliar se há déficit imunológico ou saber por que essa estomatite está durando tanto tempo. Porque não é normal uma estomatite durar 1 ano, 1 mês. 1 mês de estomatite não pode, né? Tem uma coisa que eu me lembro aqui agora, que é a granulocitose. A granulocitose é quando existe uma deficiência de uns tipos de glóbulos brancos chamados granulócitos, principalmente bastonetes segmentados, metamielócitos, mielócitos, mas os granulócitos mesmo conhecidos, que a gente quando fala a granulocitose, é bastonete e segmentado. Também pode dar infecções na mucosa oral que simulam uma estomatite e não é estomatite. Também precisa de uma consulta médica. Boa noite, Dr. Sidney. Gostaria que o senhor falasse para mim um pouquinho sobre o refluxo, né? Meu nome é Miriam. Tá. Quando ela fala refluxo, o grosso que ela quer falar deve ser o refluxo gastroesofágico, porque tem o refluxo vésico-ureteral, que é uma parte também muito importante na área pediátrica. O refluxo gastroesofágico são esses bebês que vomitam muitas vezes. Eu acredito que seja esse aspecto que ela fala, porque é o mais comum. O refluxo gastroesofágico é normal. Todos nós temos refluxo. Agora, doença do refluxo é outra coisa. Para você fazer um diagnóstico de certeza de doença do refluxo, o padrão ouro é você fazer uma pH-metria ou impedanciometria, que são exames que necessitam de passar uma sonda e deixar no esôfago, onde tem um sensor que vai registrar todas as vezes que o ácido do estômago chegar no esôfago. Pois bem, raramente a gente solicita esse exame. Só em casos que começa a haver pneumonia de repetição e tal, aí é importante. O diagnóstico, em geral, é clínico. E se a criança está ganhando peso muito bem, provavelmente é um refluxo fisiológico. Agora, se a criança não está ganhando peso adequadamente, ela chora inconsolavelmente, apresenta sintomas respiratórios, ela deve ser vista por um pediatra, e se o pediatra achar necessário, ele encaminha para um gastroenterologista pediátrico para ver se há necessidade de fazer esse exame pH-metria. O fato da criança regurgitar não quer dizer que tem refluxo. É um refluxo, lógico que é um refluxo. Se está vindo do estômago, é um refluxo. Mas não é doença do refluxo. Então, avaliar o que é refluxo fisiológico, o que é refluxo patológico ou doença do refluxo. Outra pessoa também que ligou para a gente foi o seu Agnello Gomes, né? Parabéns à doutora Eliana pelo novo visual do programa Saúde e que o assunto de hoje está muito interessante com muitas explicações. Um grande abraço. Mas faz tempo que eu não encontro o seu Agnello. Seu Agnello, agora eu faço questão do senhor
toda quarta-feira assistindo a gente aqui, hein, seu Gnello? Porque o seu Gnello sempre foi nosso telespectador assíduo. E eu gostaria de mandar um grande abraço para ele, para os filhos, para toda a família dele, né? Que está sempre aqui junto com a gente. Nós estamos com saudade do senhor aí, viu? O seu Gnello é uma pessoa nota 10, né? Você conhece ele, né, doutor Cid? Né? Beijão aí para o senhor, viu, seu Gnello? Boa noite. Mensagem para o doutor Sidney. Doutor Sidney, fazemos questão de agradecê-lo publicamente por toda a paciência, sabedoria e atenção com a nossa Alice. O senhor é um profissional ímpar, uma pessoa extraordinária. Nossa gratidão da Aline e do Felipe Breda. Lembrou, doutor? Sei, lógico. O Felipe foi meu cliente também. Ah, é? É. Ah, então tá aí, ó. Boa noite, meu nome é Silvia. Doutor, eu gostaria de saber se uma criança de 6 meses tem infecção de garganta e se já pode tomar antibiótico com 6 meses. Pô, tomar antibiótico, se tiver uma meningite, é óbvio que tem que tomar. Se tiver uma pneumonia, tem que tomar. Agora, infecção de garganta com 6 meses, essa eu duvido, Eu brinco muito no meu consultório que é mais fácil ganhar na Mega Sena acumulada com uma aposta só do que ter infecção de garganta com 6 meses. Mas não tem, vai ter. A infecção de garganta é causada por uma bactéria chamada Streptococcus. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, de uma mulher chamada Rebecca Lansfield, que fez a descrição direitinho disso aí. E você, nessa idade, é muito difícil de você adquirir isso aí, porque a criança vive 6 meses, o mundo dela é muito pequeno, e é muito raro acontecer. É óbvio que a gente sempre está brincando aqui, falando que na medicina, como no amor, não há nunca nem sempre, mas é tão raro, que eu falo para você que não tem infecção de garganta em uma criança de 6 meses. Então vamos lá, ó. A ironia... Pode ter infecção seguinte, estomatite, herpangina, doença da boca, mão e pé, mas são todas doenças que não necessitam tomar antibiótico. Ó, a Eroni da Costa Pereira Pinheiro. Doutor Sidney, o senhor foi o pediatra de meu filho, o Bruno José Antônio, há 33 anos. Gostaria desse momento de agradecê-lo e louvar a Deus pelo senhor. O senhor cuidou com muito carinho e profissionalismo, pois nasceu de 6 meses e 15 dias. Hoje tem muita saúde, graças a Deus. O que falar de um profissional como o senhor? Então, desejo-lhe um grande abraço e peço sempre que Deus continue lhe dando muita saúde e sabedoria, porque o senhor é mais do que um médico, é uma pessoa humana e carinhosa com seus pacientes, né? Então, rezo pelo senhor e por seus familiares. Oh, nem sei se sou merecedor dessas belas palavras, mas, em todo caso, agradeço de coração e me esforçarei cada vez mais para continuar estudando, porque aí o médico estudar, ele mostra respeito para os seus pacientes. Oi, aqui é a Neuza, doutor Sidney. Gostaria que o senhor falasse para mim o que significa hipercalciúria idiopática, esse nome. Essa aí gastou o vocabulário, né? Hipercalciúria. Se está falando em úria, é urina. Hiper é muito. Então é uma perda muito grande de cálcio pela urina. Isso em muitas crianças provoca dor abdominal, muito comum dor abdominal por hipercalciúria idiopática. E também hemácias na urina, sangramento urinário, às vezes visível ou só ver através de exame. A palavra idiopático mostra a ignorância dos médicos. Nós não sabemos ainda por que determinadas pessoas perdem muito cálcio pela urina, certo? Por isso que chama idiopática. Mas é uma doença, de certa forma, benigna, mas ela pode propiciar a formação de cálculos urinários, que é uma coisa muito dolorosa, extremamente dolorosa. Mas tem tratamento e, normalmente,
o pediatra utiliza diuréticos clorotiazídicos, que eles aumentam a reabsorção do cálcio. E isso é muito interessante. Também existem medidas dietéticas para não ficar dando muito sal, colocando muito sal na comida, nem ingerindo uma carga excessiva de proteína animal, porque isso faz com que vá haver maior perda de cálcio pela urina. Mas a hipercalciúria idiopática é um diagnóstico que você vai fazer através de exame, e você dando o exame de urina, você pede, numa amostra de manhã de urina, amostra isolada de urina, a relação do cálcio com a creatinina na urina. Se ela der acima de 0,20, 0,21, você tem hipercalciúria. Eu gostei da definição do senhor de idiopática, né? Que é a ignorância dos médicos não saber a causa. Porque às vezes a gente fala, o que é idiopática? Idiopática é que não tem causa, não é que não tem, né? É que nós ainda não sabemos a causa. Muito bom, mas vamos lá. Boa noite a todos. Maravilha, estou assistindo o Dr. Sidney. Graças a Deus temos esse médico em Mococa, que sempre foi e sempre será nosso porto seguro. Dr. Sidney, que Deus abençoe o senhor e sua família. Um grande fraternal abraço do José Sérgio Garibe. Manda um abraço para todo o pessoal, né? Para o Norberto, para a Carminha, para a Raulito, para todo o pessoal de lá, né? Eu agora, cada vez que eu fico mais velho, mais emotivo eu fico. E às vezes eu escuto essas coisas, eu já fico até com vontade de chorar, né? Mas é muito emocionante, é uma coisa maravilhosa para quem está aqui também falando, sabe? Muito obrigado, viu, pelas palavras sensacionais. Gostaria de agradecer por tudo que o senhor tem feito pelos meus 2 filhos e que continua fazendo. Doutor, que Deus lhe dê em dobro, né? E parabéns pela TV Direta, por convidar sempre o senhor. José Ricardo Franzoni, Fabiana Franzoni, assistindo e mandando um abraço para o senhor. José, você sabe que vocês moram no meu coração, né? Vocês são maravilhosos, pais guerreiros, e vocês sabem. Um beijo para vocês. Olá, boa noite, doutora Eliana e doutor Sidney. Doutor, meu filho tem uma tosse alérgica. Ele está com 2 anos e 4 meses. Ainda tem muita dificuldade para falar. É normal ou por causa dessa tosse alérgica? Ele está tomando um remédio que chama Alegra e não melhora nada. Meu nome é Líbia e meu filho se chama João César. Bom, é extremamente difícil você chegar a uma conclusão por essas informações. A tosse não tem nada com ele não falar. Você deve conversar com o pediatra e, se for necessário, você deveria fazer uma avaliação com um especialista na fala que se chama foniatra. O especialista de doenças da fala é o foniatra. Primeiro lugar que eu acharia melhor era consultar o pediatra. E se o pediatra achar necessário, te faça um encaminhamento a um foniatra. O foniatra tem todas as condições para te auxiliar. Eu posso falar da experiência que eu tenho com crianças que às vezes demoram muito a falar. Em 100% dos casos que eu encaminhei ao foniatra, ele recomendou colocar na escolinha. Eu não sei se a senhora trabalha, eu não sei se ele fica com alguma babá, porque a criança, para falar, ela precisa ser estimulada. Então, precisamos de dar bastante estimulação, conversar com a criança, não usar diminutivo, usar a palavra correta, não é falar aguinha, é falar água, apontar, repetir exaustivamente água, água, água. E com isso a criança vai entendendo. Agora você fala um dia mamadeira, no outro dia fala mamadeirinha, ela não sabe nem o que você está falando. Então tem que usar sempre a palavra correta e exaustivamente. Sentar no chão, brincar e imitar cachorro, falar que é o cachorro. Pode até nessa idade falar au, au, não tem problema.
Você pode até um dia falar assim, cadê o cachorro? Ele não sabe. Você fala, cadê o uau-uau? Ele vai procurar, entendeu? Então, isso tem que fazer. Mas, em relação à tosse alérgica, também você deve fazer uma avaliação pediátrica, porque eu não sei dos antecedentes familiares, não sei se o pai teve asma na infância. Asma, o que popularmente se chama de bronquite. Se a mãe teve bronquite, o pai teve bronquite, como é que essa casa, se tem animais no interior da casa, se tem fumantes no interior da casa. Se tiver um pai ou uma mãe fumante, não vai melhorar dessa tosse nunca. Então, tem que tomar cuidado. Aquilo que no comecinho eu falei, veja as condições ambientais, o meio ambiente, isso é importante. Paredes mofadas. Será que leva comida para a cama, para o ácaro proliferar mais ainda, para causar doença tosse na criança? Tudo isso tem que ser avaliado. E isso tudo o pediatra tem todo. Nós aqui em Mococa somos 9 pediatras, se não me engano. Todos de ótima formação. Então, todos eles têm condições para fazer uma boa avaliação no seu filhinho. E música, né, doutor? Colocar uma música, assim, também ajuda muito a criança a cantar, né? Aquela galinha pintadinha, todo mundo sabe isso aí, né? E a criança até daqui a pouco está cantando também. Mas vamos lá, boa noite. Doutor, uma criança de 6 meses. Só um instantinho. É importante em relação ao caso anterior, ver que provavelmente ela não tem surdez, porque é rotina fazer o teste da orelhinha. Mas se essa criança não fez o teste da orelhinha, ela também deveria fazer o teste da orelhinha. Né? Logo, o senhor estava falando de diminutivos. Não sei se o senhor chegou a ler aquele livro do Drauzio Varela, que ele ficou doente, né? E ele fala que, como é difícil, né? Às vezes até um médico, uma pessoa internada, e vem a enfermeira, olha a hora do sorinho. Não vamos precisa pegar falar do Drauzio Varela, né? não. Fala de mim, porque eu tinha um ódio. Eu fiz cirurgia cardíaca, e aí os comprimidinhos. Parecia que eu era um bebê. Isso aí é desagradável. Mas vamos lá, boa noite. Doutor, uma criança de 6 meses que pesa 4,9 kg, mas come bem. O pediatra me disse que é normal, que é uma criança miúda. Será que não é necessário eu fazer algum exame? Nenhum? Obrigado, da Mariana. Quantos a idade, Juliana? 6 meses com 4,9 kg. Depende com quanto que nasceu, tá certo? Isso é importante. E se realmente a criança se alimenta bem, era bom ver o padrão genético da família, né? E existem crianças que tem uma palavra em inglês, chama Failure of Thrive, que você poderia traduzir isso para o português de criança nanica, criança miúda, né? Existem crianças miúdas, que você vê um pai forte, a mãe forte e a criança miúda, né? Isso existe. Eu acho muito bom que a senhora dê atenção, valorize a opinião do pediatra, e se a criança realmente não tem diarreia crônica, ela não é tossidora nem nada, não tem mesmo que investigar, porque doença celíaca poderia dar diarreia. Com 6 meses, ela podia não ter nem diarreia também, porque existem casos raros que criança com doença celíaca não tem diarreia, tem baixa estatura. Vê se a altura dela está boa, porque às vezes a criança não está ganhando peso, mas tem uma altura muito boa. Isso tudo é muito complexo. Essa orientação geral é o que a gente pode fazer num programa de televisão, inclusive para não ser antiético. Parabéns, doutora Eliana, pelo programa. Doutor Sidney, o senhor é um médico muito querido. Foi pediatra das minhas filhas, a Larissa e a Leonara. Um abraço da Celina e do Sérgio. Eu lembro muito bem deles. Boa noite. Celina trabalhou muitos anos com Miachon. Trabalhei, olha só, hein? Então ela vai ficar mais velha que o Miachon lá. Patrimônio, né? Já deve ter a plaquinha já. Boa noite, eu sou a Maria Fernanda Campos Pazotti. Oi, Fernando, um beijão para você. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Sidney, que eu amo muito ele, e que Deus abençoe muito ele, doutora.
E seu programa ficou lindo demais, é muito maravilhoso. Amo Esposa você do Toninho. e amo o Dr. Sidney. Tá. A Fernanda Pazzotti. Do Toninho, né? É, do Toninho, ela mesma. Ela deve se lembrar um dia que ela chegou na pediatria, um menino completamente apagado, né? E aí eu examinei e tal, falei pro Toninho, Toninho, dá um pulo ali na padaria Brasil, compra um Danone e volta aqui. Ele voltou lá, eu dei o Danone e o menino saiu correndo. Era hipoglicemia. Teve uma hipoglicemia. Então vamos lá. Doutora Eliana, parabéns pelo programa. Doutor Sidney, se uma criança de 1 ano e 6 meses, que está com uma colostomia desde o nascimento, só vai poder realizar a cirurgia quando fizer 2 anos, esperar até lá não pode ter mais complicações? Não. Obrigado. Não sei o que foi que aconteceu nesse caso. E, por exemplo, no megacolo congênito, que chama doença de Hirschsprung, você faz isso mesmo, você deixa com uma colostomia para depois fazer a ligadura definitiva. Isso aí é conduta, não é conduta de mococa, conduta de brasileira, é conduta mundial mesmo, fazer a reconstrução dessa forma. Por isso, você talvez estava impressionado que o Bolsonaro já tirou a colostomia dele, mas são casos completamente diferentes, né? Provavelmente foi por um problema de congênito, uma atresia qualquer intestinal e precisa fazer. A Cida, do Jardim Nova Mococa, seguinte, doutor, o que pode ser uma criança de 3 anos que ao se alimentar expele sempre uma secreção, como se estivesse babando, assim, como se fosse uma espuma que sai sempre pelo nariz. Um grande abraço para o senhor. Tudo fica na conjectura, porque você, como médica, está percebendo que é difícil, impossível saber o que está acontecendo. A criança está com que idade? A criança está com 3 anos. Com 3 anos de idade. Se não deu nenhum problema, é porque não deve ser nada de grave ou importante, né? Mas eu não sei por quê. Eu não sei te responder essa questão, porque se a criança não tem nenhum outro problema, pode ser que ela tenha uma rinite alérgica que na hora da alimentação está se agravando, mas eu não tenho condições de formular, nem te dar um bom conselho aqui. O João da São Domingos ligou para dizer assim, doutor, obrigado pelo senhor existir. Obrigado por ser nosso amigo. Receba um abraço da minha esposa Cleusa e dos meus filhos, Darly, Darlon, Daisy e Daiane. Com certeza o senhor já lembrou, né? É óbvio. São 40 anos de muita amizade. É. Puxa, ele conseguiu tudo com D? Pessoa maravilhosa, conheço há anos e anos e anos. Eu tenho a impressão até que o primeiro filha que nasceu, eu não tenho certeza absoluta, mas acho que foi a doutora Luísa Taliberti que fez o parto. Tá? Doutores, tudo bem? Tenho um filho de 4 anos muito bem de saúde. Faz uma arte. Bem, mas nossa preocupação com ele é que ele não fala correto. Tipo assim, o sim, ele fala tim. Troca muitas letras. Ainda é normal, doutor? Ou já preciso me preocupar? Sou a Tatiane da Coab 2. Tatiane da Coab 2, você tem que levar seu filho para fazer num fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, porque está indicado fazer sessões de fonoaudiologia. Parabéns à senhora, doutora E vai Eliana. resolver fácil e rápido. Parabéns à senhora, doutora Eliana, e parabéns a esse fantástico pediatra, iluminado por Deus. Que Deus os abençoe a cada dia. Não falou quem é? Nós não temos... Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Fico envaidecido, mas procurarei sempre me manter da forma que eu fui e sou até hoje. Olá, doutor. Prazer em revê-lo na TVD. O que fazer para uma criança se acostumar a comer uma refeição normal, como arroz e feijão? Minha neta não aceita nada disso. Doutor, o senhor também cuidou do meu primogênito, o Rodrigo,
que faleceu há 3 anos, aos 36. O senhor é um grande médico e um profissional como poucos que a gente vê. O que fazer, então, doutor, com uma criança de 3 anos, né, gostar de arroz e feijão? Eliana, eu sempre brinco com os pais, falo assim, vocês têm que assistir um pouco da Super Nani, mostrar que com insistência e ofertando em pequenas quantidades, mostrando para a criança o quanto é gostoso aquilo. Eu sei que quando eu era pequeno, eu comia bife, batata frita e arroz. Eu não queria mais nada, mais nada. Até que eu fiquei gravemente enfermo. Quando eu fiquei gravemente enfermo em razão de uma doença infecciosa, não foi por desnutrição, porque eu estava bem nutrido, eu comecei a comer. Inclusive, eu não como mais feijão, porque minha mãe me dava um prato de feijão para eu comer antes do almoço e do jantar. Porque dentro da simplicidade, que ela foi uma mulher muito simples e muito humilde, ela achava que feijão curava até defunto. Então, eu tinha que comer um prato de feijão antes do almoço e do jantar. Eu passei a comer, e passei a comer de tudo. E vendo como que eu fui bobo de perder na vida as oportunidades de ter comido comidas tão gostosas. Hoje eu só não como feijão, eu não como agrião e não como rúcula e geló. O resto eu como tudo. Não vai mesmo, isso aí não tem jeito. Não, não tem. Tem porque eu também eu como outras coisas que eu posso substituir. Certo. Mas se você não gosta de feijão, você pode comer grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Pode trocar isso. Às vezes o feijão não gosta do preto, você dá mulatinho, feijão branco, a criança acaba a comer. Não precisa ter caldo. Às vezes você dá o grão do feijão, põe uma farinha em cima, a criança come, né? Tem que diversificar, procurar orientar assim. Parabéns pelo programa, doutora Eliana. Estávamos com saudades. Um grande abraço a você e ao doutor Sidney da Valéria, da Santa Cecília. Ô, Valéria, obrigado por estar nos assistindo, hein? Boa noite, doutora Eliana e doutor Sidney. Meu nome é Rita Martinelli. Quero parabenizá-la pelo cenário novo, ficou lindo. Doutor Sidney, o senhor foi o médico dos meus 2 filhos e eu só tenho a agradecê-lo por tudo que fez a eles. O senhor é um ótimo pediatra e merece toda a atenção e carinho nosso. Que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde, muitos anos de vida. Um abraço da Rita. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado. E a Gênova da Mocoquinha pergunta, doutor, é normal uma criança de 6 meses ter infecção de urina e até com sangramento? Não é normal. Mas isso aí não é raridade. E tem que ter uma investigação muito séria em razão da precocidade e da idade da criança. Uma criança de 6 meses com infecção urinária, inclusive com sangramento, tem que ser muito bem avaliada, porque pode ter algum problema de refluxo, vésico-ureteral, que a urina, além de sair pela uretra, ela também pode voltar para os rins. E isso pode trazer problema de insuficiência renal e daqui a pouco está com o rim meio atrapalhado. Tem que seguir a recomendação médica e fazer tudo que for necessário para ver se não tem nenhuma malformação renal e nem se tem refluxo vésico-ureteral. É importantíssimo. É a coisa mais séria que nós vamos falar hoje aqui é a respeito dessa história de infecção de urina. A infecção de urina é um diagnóstico que tem que ser muito bem feito. Uma criança da idade que a senhora está mencionando, que ainda não sabe pedir para fazer xixi, o médico deveria fazer ele mesmo a colheita dessa urina, para ter certeza que é uma infecção urinária. Senão tem que pensar em outras coisas ainda. Cansou, doutor? Não cansei, não. Adorei e espero que tenha respondido a maioria dos questionamentos formulados aqui e daqui a pouco espero também ver o São Paulo fazer 3 gols daquele Talleres, daquele time argentino. Bom, mais uma vez, né, eu gostaria de agradecê-lo. É assim, o senhor não tem
assim, noção da importância que é para nós aqui da TV Direta, poder sempre iniciar o ano, né, nosso programa Saúde, com a sua presença. Tá? Eu nem gosto de falar assim como pediatra, eu gosto de falar do nosso amigo, porque assim, a consideração, o carinho que a gente tem com o senhor é muito grande mesmo. Tá. E a gente se sente lisonjeado em saber que o senhor aceita o nosso convite de vir aqui. E é nítido, né? Um carinho com que o senhor responde a todos os nossos telespectadores, as pessoas que procuram. E a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, não querem nem perguntar, mas quer falar, olha, é o Dr. Sidney, eu preciso mandar um abraço, eu quero falar para ele que eu não esqueci dele. Como o senhor viu que teve pessoas que ligaram e falaram, que saudade de levar meu filho no Dr. Sidney. Né? Eu acredito que o senhor deva ver muito isso, né? As crianças que cresceram, mas se gostariam de continuar com o Dr. Sidney. Quantas crianças, né, que hoje eu vejo são meus colegas médicos, né? Quantos e quantos, né? A gente está vendo aí. E esse carinho, isso daí eu acho que é o que nos impulsiona, né, doutor? É o que nos faz tornar pessoas com a obrigação de ser cada dia melhor. A gente retorna aqui para o Programa Saúde, começa uma nova era aqui no Programa Saúde, de programas inéditos, né? E gostaria, então, de agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite, né, de estar com a gente aqui. E agradecer a todos os nossos telespectadores que estão sempre ligando, participando, nos ajudando a fazer o Programa Saúde. Né? É muito importante essa inovação, é muito importante a gente ter presença de pessoas que realmente sempre vêm acrescentar a saúde da nossa cidade. A gente não pode esquecer de falar da colaboração de pessoas que vêm aqui, né? E pessoas, por exemplo, como, né, o Sérgio, né, doutor, que proporcionou esse ambiente para a gente aqui. Né? Gostou do ambiente novo, doutor? Adorei, achei que ficou muito bonito mesmo. Né? Eu até sugeri no início para você trocar de poltrona comigo, o amarelo ficar no amarelo, ficar no azul e o azul ficar no amarelo. Então, mas ficou muito bonito, eu gostei de ver aqui e fiquei contente também de participar novamente do primeiro programa do ano do Programa Saúde. Né? E como eu espero durar bastante tempo, eu tenho a impressão que qualquer dia desse, uma falou de 30 e poucos anos aí, né? Quando ele falou assim, o senhor foi médico do meu filho há 64 anos atrás, aí vai ser muito interessante. Né? E eu tenho certeza que o senhor vai ver em muitos e muitos programas nossos. Inclusive, eu não sei que o senhor viu uma entrevista de um repórter que foi fazer com um senhor de mais de 80 anos e falou, eu gostaria de entrevistar o senhor com 90, com 100 anos. E o senhor falou, claro, o senhor está bem de saúde, vai entrevistar muito, né? Muito bonito. Né? E eu gostaria de ofertar-lhe uma lembrança, né, do Empório da Beleza. O senhor já é nosso cliente VIP, né? Espero que o senhor goste, que continue frequentando a nossa loja, que tem o maior prazer em sempre recebê-la. Tá? E antes do Dr. Sidney fazer as considerações finais, vou chamar o vídeo, né? Mais uma vez, que eu acredito que emocionou muitas pessoas em casa, que trouxe uma mensagem muito bonita a respeito da medicina. Nascer, viver e morrer. Existiu uma época em que a medicina só se preocupava com essas 3 fases da vida. Tudo mais era ignorado. Pobre, rico, preto, branco, não importa. Preciso que faça esse exame, positivo ou negativo, isso me interessa. Assim diziam. Mas década após década, as máquinas ganhavam mais espaço. Todos foram unânimes em dizer, este é o futuro da medicina. Se eles soubessem no que de fato a medicina se tornou, não diriam isso. Não há mais contato entre as pessoas. O exame físico ficou somente nos livros. Para que tocar o paciente se eu tenho essa ressonância que acabou de ser feita? Ouvir o paciente é cansativo e por vezes inútil, assim diziam.
A tecnologia evoluiu a passos largos. O modo como lidamos com ela, entretanto, a passos de tartaruga. Todos vivemos, todos temos uma história. E ela não cabe em uma máquina. Você é o único capaz de entender e confortar o próximo. Não terceirize o cuidado que só você pode prover. Sei do que estou falando. Acreditem. Vocês são a geração que pode trazer o equilíbrio que tanto necessitamos hoje. Peçam exames, sim, mas antes de tudo, ouçam seus pacientes. Você está sendo formado para cuidar de pessoas, não apenas de enfermidades. E se você entender que seus pacientes precisam mais do que pílulas, já terá alcançado o real significado da medicina. Muito obrigado, doutor. E até a próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado, Eliana. A todos vocês que nos assistiram, a todos que nos esperaram, né, por tanto tempo, né, durante o nosso período de férias, nosso muito obrigado, um beijo, uma ótima semana. E eu gostaria de falar para vocês, gente, que à medida do possível nós sempre vamos anunciar o próximo programa. E o próximo programa confirmado é o pessoal da ONG que cuida dos animais abandonados. Estaremos fazendo quarta-feira um programa voltado para os animais abandonados e pedindo auxílio à população, ajuda a todas as pessoas que cuidem dos nossos animais da nossa cidade. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigado. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Você ainda está em dúvida como decorar sua sala de jantar? Meninas, não percam tempo não. Dá um pulinho aqui no Palácio Móveis e Decorações e venham ver a infinidade de opções que vocês vão encontrar. Montar aquela sala para ter a sua ceia maravilhosa, receber as suas amigas, enfim, fazer aquele sucesso. São inúmeros modelos de sala de jantar. Vou mostrar alguns para vocês, mas nada como dar um pulinho aqui na loja e ver. Palácio Móveis e Decorações. Você sabe que aqui você tem exclusividade, preço bom, qualidade e você tem aquelas parcelas você nem sente para pagar e a sua casa fica maravilhosa. Palácio Móveis e Decorações. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale.
Com as chuvas, os casos de dengue se multiplicam. Evitar que isso aconteça é a nossa missão. Cubra pneus e não deixe caixas de água destampadas. Agora que você já sabe muito bem onde ela se esconde, faça a sua parte contra a dengue. Uma campanha Unimed. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da Noiva e Barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no Canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.